Oi, Oi, gente, tudo bem? tudo bem? E com vocês? Então, no último episódio, eu falei que ia contar o que virou a história do hospital, né? Quando eu consegui sair, para quem não viu ou quem não lembra, eu consegui sair do hospital muito melhor, voltei no outro dia, fiz os exames e realmente a infecção tinha zerado. Esse vídeo está aqui, para quem não viu, né? Pode Sim. dar uma olhadinha no vídeo anterior para entender, porque isso vai ser uma continuação de toda aquela história. Sim. Então, para refrescar é isso. Nessa última vez que eu fui parar no hospital, eu saí de lá, há mais de 10 anos atrás, eu saí de lá com a ideia fixa de criar um espaço de terapias e terapeutas, terapias sutis, terapias holísticas, que pudessem olhar para o ser como um todo, que pudesse ser um tratamento não invasivo, não doloroso e que tivesse acolhimento. E por que o acolhimento? Interessante, né? De novo, relembrando do último vídeo, uma das coisas que me fez melhorar foi elevar a frequência. Para elevar a frequência, você tem que estar perto da frequência de amor, de carinho, de cuidado, de gratidão, compaixão, todas essas frequências mais altas. Ali eu busquei dentro de mim. Agora, quando você tem um grupo de pessoas que ajuda a vibrar isso, é muito mais fácil, né? Exatamente. E aí foi isso, assim, foram juntando pessoas afins, né, que também tinham essa ideia, que queriam isso também, algumas que se encantaram e quiseram se juntar, e graças à colaboração de muitas pessoas, a gente está com esse espaço, né, que é onde a gente atende. Sabe o que me lembrou muito isso? Da gente fazer uma analogia, assim, um paralelo com o neném, né? Quando o neném é muito pequenininho, especialmente quando é bebê de primeira viagem, primeiro filho, neném chora, aí o que a mãe pensa? Ai, tá com fome, põe no peito, né? Aí chora, ai, tá com fome, põe no peito. Muitas vezes aquele choro, aquela necessidade não é algo assim de fome. Sim. Você precisa entender o bebê, né? E quando vem um segundo filho, por exemplo, isso fica mais claro de você entender que às vezes é calor, às vezes é querendo um acolhimento, um abraço, querendo sair daquele lugar, é sono e por aí vai, Sim. né? Então essa questão de ter um espaço desse, que é um espaço integrativo, que olha o ser de uma forma holística, total, é muito esse, porque muitas vezes é necessário ir ao médico, a um atendimento médico, Sim. mas muitas vezes não. E por que não tentar antes, né, esse espaço de acolhimento? Primeiro experimenta Se o entender. tratamento sutil, Exatamente. o acolhimento, o olhar, né, energético da história. Ok, se não deu, vamos para o hospital. Que bom que existe. E o que acontece muitas vezes em consultório? Como as pessoas estão acostumadas a qualquer coisa já ir para um atendimento médico, a maioria que vem para a gente, que não conhece, né, que não tem esse hábito, vem já depois de que esgotaram-se todas as possibilidades médicas. Você tem um exemplo? Tenho alguns exemplos. Ai, fala algum. Você tem também, Eu né? tenho. Temos. Vamos lá. Um que eu lembro agora que é de coluna. Coluna é algo que eu atendo muito em consultório. Hérnia e dores, assim, né? Então, um deles foi uma pessoa que chegou em crise de coluna, que estava toda diagnosticada. Eu não lembro exatamente, já faz um tempo, né, qual era o diagnóstico, mas ela tinha pressão nas vértebras, tinha hérnia, né, e tal. E aí bastou uma sessão para ela sair da crise. Uma sessão de body talk. Você lembra né? alguma coisa do que saiu? Ou então vamos trazer um pouco de como é uma sessão de body talk para entender que tipo de acolhimento é esse. Porque é um olhar para o ser, é um olhar para o todo, né? Não é um simplesmente, você está sentindo isso, vamos olhar isso, isso e aquilo. Não, deixa eu ver você. Não é a hérnia que a gente olha, né? Isso não já é um acolhimento, Isso, não é a dor. Mas aquela dor, aquela hérnia, ela está em áreas do corpo que tem consciências. E por ali passam diversas conexões, né? Conexões com experiências, conexões com pensamentos, crenças, né? Enfim, e aí a gente vai trazendo isso ao entendimento para poder deixar fluir a cura, a autorregulação. É interessante que eu digo que a crise é a ponta do iceberg. Só que o que tem aqui embaixo, isso precisa ser trabalhado. Porque senão a gente mexe aqui e isso volta, mexe e volta. Se a gente não mexe nessa base, o que é realmente que o corpo está querendo dizer, né? O que ele passou, qual a história desse corpo, aquilo volta, né? Volta. Pode não voltar na mesma área, pode voltar em outras. Exatamente. Né?
Essa pessoa já tinha passado por hospital, por médicos, remédios, tudo isso. Totalmente. E aí foi parar lá no Body Talk. É o meu sonho e desejo para vocês todos, porque é o meu, é para mim também, é que as pessoas consigam se tratar primeiro com as terapias sutis e que consigam resolver as questões. E que realmente os remédios, né, que remediam, os médicos, toda essa tecnologia sirvam para esses momentos assim, bem específicos também, que aí é com eles, né? Cada um tem a sua área mesmo de atuação. Tem Só que as terapias estão chegando, né, de alguma forma, né? São práticas milenares, mas que realmente acho que nesse momento elas estão chegando com mais força, as pessoas estão conhecendo mais, estão se permitindo ser cuidadas, né? E a gente não trabalha com diagnóstico, mas às vezes o diagnóstico é bem-vindo, né? Por exemplo, para a gente saber qual caminho que aquilo está percorrendo, né? Só para isso. Mas não para colocar um carimbo, assim, um rótulo do que é ou que deixa de ser, né? Outra coisa importante até de se falar, eu digo que existe cada pessoa e o momento de cada pessoa. Então, cada terapia, cada intervenção, que às vezes sim, médica, remédio, para cada momento de cada pessoa. Então é isso, a gente também precisa, né, descobrir qual é o momento, com a ajuda sim de um terapeuta, acho que é a melhor opção, né? E atuar naquilo da melhor forma. O protocolo do Body Talk, ele tem, né, outras modalidades. Em outras modalidades, muitas vezes vem o Body Talk para outro terapeuta de Body Talk, que eu acho lindo essa forma nada egoísta, né? Assim, confiança. É o que eu ia falar, eu acho o Body Talk muito generoso porque se for necessidade, a prioridade para aquela pessoa se tratar de outra forma, mesmo da forma alopática, se for preciso para ela, é indicado. Exatamente, porque aí pode ser para outro terapeuta de Body Talk, pode ser para uma outra terapia, pode ser para algum conhecimento daquela pessoa, alguma prática, pode ser para o hospital, às vezes, para um exame, para uma intervenção mais forte, né? Tinha um caso que não foi comigo, não. Eu lembro que foi num curso que foi comentado, que acho que foi a nossa mestra, Janet, ela fazendo uma sessão e veio outras modalidades, hospital na emergência. A pessoa saiu de lá e foi para a emergência do hospital e estava infartando. Então, assim, o corpo trouxe, o corpo falou, né? Isso é muito lindo. E o respeito, né? Veio, ok, você está aqui numa sessão, mas se o corpo está pedindo isso, poderia ser revertido com Body Talk? Sim. Mas se o corpo trouxesse esse caminho, ele não trouxe esse caminho, ele pediu uma intervenção mais rígida, né? Talvez, mas essencial naquele momento. Isso, exatamente. Né? E você? Exemplos? Lembra de alguma coisa interessante? Então, tem um de uma crise renal. Eu estava no final de semana em casa, uma paciente minha, estava até um tempo já afastada das sessões, mas ela mandou um recado pedindo cortes, alguma mentalização que fosse para equilibrá-la, porque ela estava com uma crise renal no hospital, forte. E ficou um tempo tomando soro e tudo, melhorou um pouco, foi para casa, chegou em casa, começou a sentir de novo. O que ela fez? Foi lá para o consultório. Com a crise renal. Então, assim, nesse momento ela falou, eu não vou de novo para o hospital, eu vou tentar um outro caminho. E aí ela foi, eu lembro que eu atendi, a gente não chegou nem a ir para a maca, porque ela estava com muita dor, sentada assim na poltrona bem em frente, eu sentei, de 2 lugares, sentei do lado e a gente começou a sessão ali. Vieram muitas histórias, vieram memórias de alma. Veio muito medo, interessante que rim é medo, né? Veio muito medo, memória ativa de medo. Interessante isso. E a gente foi trazendo aquilo. O corpo foi trazendo, a gente foi equilibrando, fazendo as implementações do Body Talk. Teve um momento que foi necessário também incentivá-la, de alguma forma, a colocar as emoções para fora ali também. E respiração, ela saiu bem melhor. Ela saiu bem melhor e foi só se recuperando com o passar dos dias, de poucos dias. É isso aí. Né? Conta um pouquinho mais você, Angel, dessa sua história. Então você saiu de lá, você percebeu isso. E a importância de ter um centro, um lugar onde a gente possa encontrar esse acolhimento, né? E como é que foi o seu tratamento depois disso, né? Sim. Então, eu digo que essa ideia foi uma ideia egoísta, mas que eu desejo para todos vocês. Porque é isso, assim, eu não quero nunca mais ter que passar mal e sair correndo para um hospital e ficar naquela situação que vocês ouviram. Mas eu acho o autoconhecimento que não é de forma nenhuma egoísta, né? Isso faz parte do autoconhecimento, como a meditação, por exemplo. Né? Quando eu falo assim, quando a gente cresce, né? Quando a gente se olha, a gente dá esse presente para o mundo, porque a gente consegue compartilhar. É isso, né? Que lindo!
Então, foi isso. Aí, algumas crises que eu já tive, não tive mais crises como aquela, né, da colite. Essa está super controlada, eu cuido dela com homeopatia e sessões de body talk regulares. Eu sinto cada momento que eu tenho. Então, body talk é algo que eu recebo com frequência. Homeopatia eu tomo, tenho uma homeopatia de fundo e sinto quando eu preciso de um floral, quando eu preciso de um floral alquímico, quando eu preciso de uma outra intervenção, um Theta Healing, eu sempre estou atenta, assim, o que eu preciso naquele momento? Eu acho que é isso, né? E pergunto às vezes, né? A Déia é uma das que eu chamo várias vezes. Déia, eu estou sentindo isso, o que será que eu posso fazer? Como é que eu melhoro? E aí vem alguma coisa, né? Essa troca que é linda, né? Dentro de todo esse processo. A gente se chama, uma cuida da outra, né? E esse espaço é para isso, né? A ideia desse espaço terapêutico é justamente assim, a gente atende as pessoas que vêm, só que a gente se cuide como terapeutas, porque o terapeuta tem que estar bem cuidado, equilibrado, inteiro, carinhado e acolhido, para a gente poder estar mais inteiro, mais feliz e ter muito mais isso, né? Amor, acolhimento para oferecer para cada paciente que chega também, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem para conhecer o outro também, né? É uma troca no campo, né, Déia? No campo, tanto exatamente. do amor que a gente recebe e aí pode dar, como desse autoconhecimento. Isso em cada sessão me parece que é compartilhado. Essa sabedoria que a gente deixa aí no universo, né? E a gente consegue captar, adquirir, oferecer, né? Isso aí. O lance do processo da terapia, eu queria mostrar como funciona um pouquinho, sabe? Sim. Eu vou pedir agora para a Angel olhar um pouquinho para mim.